Bom, o Nietzsche ele vai entender que a realidade ela é aparência, ela não é uma essência, ela é uma aparência, ela é o que a gente sente, né? É um fenômeno, é necessária a manutenção e intensificação de vida. A razão da filosofia de Sócrates e Platão, por meio da busca da verdade, tendeu um intuito que ele vai chamar de apolíneo, que buscava as essências, substituindo a verdade do mundo aparente pelas belas formas, deixando de lado a realidade sensível, desconsiderando o instinto estético da natureza, que correspondia ao dionisíaco, e este foi considerado pelo Apolíneo como falso, equivocado e problemático. Bom, o Nietzsche, logo em seus primeiros escritos, ele vai constatar uma diferença de forças operante dentro da história da filosofia, no começo da filosofia e na vida, né? Que ele vai constatar duas divindades que fazem parte da mitologia grega, que é Apolo e Dionísio, né? Para o Nietzsche, Apolo é o deus da medida, da ordem, da luz, das formas, né? E o Dionísio é o deus da desmedida, da exuberância, do tumulto, da música, né? Do movimento, né? Então, essas duas divindades, segundo Nietzsche, conviviam muito bem harmonicamente, porque para ele a vida compõe das duas coisas, da harmonia e da desarmonia, da ordem e da desordem. Para ele as duas coisas devem conviver juntas, né? As duas se complementam. Só que num dado momento, por meio de Sócrates e Platão, eles definem que essa parte dionisíaca do erro, da desmedida, da exuberância, ela deve ser colocada de lado, porque ela não está a serviço da verdade. Ela está a serviço do corpo, das ilusões, das mentiras. E a verdade está nesse apolíneo. Então, o dionisíaco é deixado de lado e o instinto apolíneo é colocado com maior valor. O instinto da ordem, da regra, da ordenação, da razão, do logos, do pensamento, né? E isso vai gerar consequências graves na história da filosofia e na cultura ocidental. Então, para o Nietzsche, o momento mais importante da arte grega era justamente quando havia essa soma do apolíneo com o dionisíaco, as duas juntas, né? Essa reconciliação do Apolo e Dionísio é uma experiência de embriaguez, mas sem perda de lucidez. Ou seja, é de ordem juntamente com desordem, né? É a Gaia, né? É o caos e a ordem ao mesmo tempo, né? Então não se trata numa alternância entre momentos de lucidez e momentos de embriaguez, mas é simultaneidade, é viver a vida com lucidez e embriaguez simultaneamente, né? Então a arte trágica, segundo Nietzsche, ela possibilita essa união entre aparência e essência, articulando esses dois tipos de impulsos, não se limitando à essência do mundo, mas no conflito entre o apolíneo e o dionisíaco, onde a tragédia passa a ser tida como bela. Ou seja, a arte trágica é aquela arte que abraça tanto o lado luminoso quanto o lado caótico da vida. As duas coisas se complementam. Não é preciso separar a parte falsa, a parte emotiva, o pathos, né, do logos, mas são as duas coisas fazendo parte como se fossem uma coisa só, né, convivendo juntas, né? Então, para o Nietzsche, essa arte trágica é uma arte que afirma mais a vida do modo como ela é, porque ela não precisa negar uma parte da vida para poder valorizar a outra parte, né? Então, segundo Nietzsche, a finalidade da tragédia é produzir alegria, sem o mascaramento da dor. Não é separar o que é dor, né? Não é ficar resignado, né? Mas é uma resistência própria e uma superação diante do sofrimento. É uma possibilidade de reconhecer o sofrimento, reconhecer a dor e fazer algo daquilo. Por isso ela é alegre, porque ela não evita a dor. Ela reconhece a dor e faz algo com essa dor. Ela não está a todo custo tentando evitar. E a gente vê que a nossa sociedade se desenvolveu muito nessa tendência apolínea de evitação da dor. Cada vez mais medicamentos, tratamentos para todo tipo de coisa, né? Qualquer situação a pessoa não pode sofrer. Quando alguém está sofrendo, alguém já diz, não chora não, que não pode chorar. Quer dizer, a pessoa não pode tomar contato com as emoções dela, não pode viver de maneira trágica, né? Essa é uma proibição cultural que se inculcou na nossa cultura, né? Então o Nietzsche vai entender que essa alegria é o sentimento de que a vida não é limitada e não é definida, mas que são restauradas as possibilidades de afirmação
por meio da experiência enquanto vivente único. É um aniquilamento dessa noção de um ser encapsulado e valorização da multiplicidade. Ou seja, o ser não é só uma coisa condensada em si mesmo, mas ele é múltiplo, né? É uma destruição desses valores da razão apolínea e uma abertura para a vivência dionisíaca de mundo, né? Da vivência trágica de mundo, né? Então, Roberto Machado, no livro Nietzsche, a Verdade, vai dizer: não pode haver o dionisíaco sem o apolíneo. A visão trágica do mundo, tal como Nietzsche a interpreta nesse momento, é um equilíbrio entre a ilusão e a verdade, entre a aparência e a essência. Então, para ele, nessa primeira fase do Nietzsche, esses dois elementos correspondem à visão trágica de um mundo. É a visão que reconhece o lado bom, o lado luminoso, a medida, a forma, mas também valoriza desmedida a dor, o sofrimento e o lado ruim, como as duas coisas numa só.